vou te dar 3 ou 4 razões para você, a partir de agora, apoiar o grupo de brasileiros armamentistas. A primeira delas, o novo decreto de armas, publicado na última sexta-feira, retira dos civis o direito à compra de armas dos chamados calibres, que agora são restritos. Calibres como 357, 44 Magnum, 454 Cazoo, os calibres de fuzil, eles passam a ser autorizados exclusivamente às forças de segurança. Isso afeta diretamente o agronegócio brasileiro, porque o agro tem como um grande inimigo uma espécie animal invasora, prejudica o agronegócio em cerca de 20%. Porque é uma espécie invasora, como disse, não tem, portanto, na fauna brasileira um predador natural e é uma espécie que procria exponencial e progressivamente de maneira absurda. Vejam, esse animal, ele afeta 20% do agronegócio porque ele destrói a lavoura, destrói o solo. Então ele precisa ser abatido. E o abate, digamos assim, mais humanizado do javali, ele só pode acontecer com calibres como esses, considerados agora restritos. Então, os nossos caçadores, quando forem autorizados ao abate do javali, eles não poderão mais usar esses calibres, os animais demorarão a morrer, sofrerão, não é? E virá, obviamente, um ataque aos caçadores por isso, prejudicando, portanto, a imagem do abate do javali, prejudicando o agronegócio. Se prejudica o agronegócio em 20%, prejudica o seu bolso em 20%, em última instância, não é? Porque os custos aumentarão para o produtor e, obviamente, isso vai refletir lá no supermercado, lá na mercearia do seu bairro, lá no armazém do seu bairro. Esse é o primeiro grande motivo. Portanto, o atual desgoverno, ao atacar o armamentismo, ele ataca também o agronegócio, que, segundo o economista, administrador e analista Stephen Kennedy, é o segmento, pelo seu poder financeiro, o segmento econômico brasileiro que elegerá os próximos presidentes durante os próximos 40 anos. Portanto, esse ataque ao mundo do tiro ataca o agronegócio, mexe na política e mexe no seu bolso. Pois bem, o outro elemento importante a se considerar é que, além da retirada desses calibres nas mãos de civis, foi feito um conjunto de normas, um conjunto absurdo de normas. Uma dessas normas é a impossibilidade de existência de clubes de tiro próximo de escolas. É claro que aí, por trás disso, está o discurso, a construção da narrativa de afirmação de que os últimos atos, os últimos ataques ocorridos em escolas, eles teriam sido causados por causa da cultura armamentista. Ora, um armamentista legalista, como um atirador, o CAC, não é? O caçador desportivo, o caçador de javali, o atirador desportivo, o colecionador, ele precisa ter mais de 25 anos e cumprir uma série de requisitos. E os últimos ataques foram feitos por pessoas menores de 25 anos, portanto, nunca compraram armas legais no Brasil, não é? E, normalmente, daquele mesmo universo escolar, no qual o ataque, a chacina aconteceu, e aquela pessoa tinha outros motivos e nunca se deu à cultura armamentista tal como é proposta pelos legalistas que compõem o mundo do tiro no Brasil. Então, ao fazerem essa exigência, obrigarão esses donos de clube de tiro a se mudarem. Aqueles que estiverem num raio de 1 quilômetro de uma escola terão que se mudar num prazo de 18 meses. Agora imagina, eu tenho um clube aqui, na minha quadra tem uma escola, eu tenho, por causa dessa norma, que sair dali, vou para 2 quilômetros de distância. No semestre que vem, alguém cria uma creche, ou uma escolinha primária, ou pré-primária, na mesma quadra que eu terei de novo que sair dali? Então vejam a contradição. Há um decreto que obriga o dono de clube a respeitar a existência de escola. Mas não há um decreto que obriga as escolas a respeitarem a existência de clube. De forma que essa normatização é absurda e por trás dela também está o interesse de aniquilar os donos de clubes de tiro. Ora, retirando os calibres, impondo essa norma, além de termos prejuízo no agro e no supermercado, nós teremos trabalhadores de clubes de tiro sendo demitidos. E essas pessoas são estudiosas, são disciplinadas. O que é que elas farão? Elas irão disputar outras vagas de emprego, no comércio, no serviço, com você, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos. Percebe o quanto uma ação começa a impactar e a causar efeitos na sociedade inteira? É por isso que todos nós precisamos apoiar o universo armamentista, que em geral é composto por pessoas ligadas à família. A maior parte dos clubes de tiro são administrados por casais
inclusive com participação dos seus filhos já adolescentes ou adultos, não é? E a criação de um clube de tiro, ela precisa obedecer normas impostas pelo Exército, normas de engenharia. Essas empresas precisam ser homologadas, as pistas de tiro precisam ser homologadas pelo Exército. Isso significa que aquelas normas de engenharia, espessura de parede, parede concretada, revestimento acústico, uma série de quesitos altamente caros e que estão ali para proteger exatamente as pessoas, né, ao redor, essas exigências fazem com que o clube seja um lugar altamente seguro, de modo que ele jamais impactaria numa escola, num hospital, numa casa de família que exista ao lado, porque ele é uma espécie de caixa forte protegida. Não sai bala dali, nem em tiro acidental, não é? A bala para na parede. Eu estou falando bala, o termo correto é munição, né? Mas para as pessoas entenderem, projétil, né? Enfim. Então, pessoal, o universo do tiro, ele tem uma faceta desportiva, ele ajuda o desenvolvimento turístico, ele emprega pelo menos 3 milhões de pessoas no Brasil de forma direta e mais alguns milhões de forma indireta. Eu não toquei aqui em praticamente nenhuma das normativas mais importantes para os frequentadores do mundo do tiro, para os habituês, para os CACs, né? Eu estou falando daquilo que impacta diretamente a sociedade. Isso deve ser elemento suficiente para você, cidadão civil, mesmo que você não goste de arma, mesmo que você não entenda a razão de ser delas, isso deve fazer com que você reflita e passe a pesquisar a respeito, passe a estudar a respeito e ver o quanto o universo do tiro é importante para a economia e para a cultura do Brasil. Reflitam sobre isso. Um grande abraço a todos vocês.